Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, sou gerente de marketing de produto da Mereu e estou aqui com essa bancada diferente, num estúdio diferente, novo, né, Ivan? Itinerante do Mereu Talks. Tudo bom, Ivan? Tudo jóia, Gus. É um prazer estar aqui com você. Mais um episódio, uma mini temporada na Ilha da Magia. Pois é, conta pro pessoal onde a gente veio gravar. Pessoal, a gente está aqui em Florianópolis, para conversar com várias pessoas inspiradoras, executivos, pessoas que estão transformando organizações. E o estado de Santa Catarina é referência em vários aspectos. Então é um prazer a gente estar aqui. E, Gus, vamos apresentar o nosso primeiro convidado. Sim, a gente veio para Florianópolis para fechar essa temporada no Mereu Talks com chave de ouro. E a gente vai conversar hoje com o William Binelli, que ele é analista de gestão de desempenho sênior na Intelbras. Tudo bem, William? Tudo bem, Gus? Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui com a gente, William. A gente chamou o William para conversar sobre como os dados de performance podem se transformar em ferramentas estratégicas de crescimento. William, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que a gente já tem uma história de parceria aí com vocês. Inclusive, a Intelbras foi ganhadora do Mereu Awards na gestão de excelência em gestão. A gente sabe que vocês têm foco ali em avaliação de desempenho, então eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito legal. William, eu queria, para começar, pedir para você se apresentar, contar um pouco para o nosso público quem que é você, um pouco da sua carreira, fica à vontade. Oi, pessoal. Meu nome é William, então, eu trabalho na Intelbras já vai fazer 5 anos. Hoje eu ocupo a área de especialista, então, do meu processo na Intelbras, eu estou à frente dos processos de performance. E eu tenho já 15 anos na área de RH, eu comecei ali uma empresa lá no norte do Paraná, comecei como assistente mesmo e vim nessa caminhada de 15 anos aí passando por outras empresas, por multinacionais, por empresas familiares. Antes de eu vir para a Intelbras, eu trabalhava na Coca-Cola FEMSA, então são anos aí de bagagem e agora mais especialista na área de performance na Intelbras. Perfeito. Então, a gente vai trazer um pouco dessa sua expertise, principalmente para falar sobre avaliação de desempenho, como está sendo essa prática para você aí na Intelbras. E eu queria já começar com uma pergunta para entender como é que vocês garantem que esses processos que vocês fazem de avaliação de desempenho, inclusive que foi ganhador aí do Mereu Awards como excelência, né, em gestão, como é que vocês mantêm uma jornada contínua, né, dessa entrega, que isso não seja de uma forma pontual, que o desenvolvimento seja contínuo dentro da Intelbras? Bom, eu já queria começar falando que a premiação do Mereu Awards para mim foi uma surpresa grande, assim. Eu não imaginei que a gente ia ganhar em primeiro lugar essa premiação. Quando eu recebi o e-mail da Mari falando que a gente ia concorrer entre os 10, eu falei, vai ser 7º, 8º ali. E aí, quando a gente estava assistindo a live, a minha equipe toda estava assistindo comigo, e começou a passar o nome das empresas e eu não vi Intelbras. Eu confesso que deu frio na barriga, assim, eu achei que eu tinha entendido errado o e-mail, que ok, a gente ia ser considerado, mas não ia entrar no ranking. Aí quando falou lá o primeiro lugar, assim, eu fiquei surpreso mesmo, porque a gente veio de um ano de sustentação da plataforma. Uhum. A gente implementou no primeiro semestre e segundo semestre o que a gente chama de sustentação lá na Intelbras. Sim. Então, eu acredito que a gente recebeu esse prêmio porque toda a bagagem, todos os processos que a gente tinha referente a performance, metas e avaliação de desempenho já estavam todos muito bem estruturados. Então, a plataforma ela só veio para agregar esse processo. Então, acho que foi por isso que a gente recebeu esse prêmio, digamos assim. Agora, sobre o nosso processo, a Intelbras ela tem 49 anos de mercado. É uma empresa antiga, né? Ano que vem a gente está aí com mais um ano fechando 50 anos. E o processo de avaliação de desempenho, performance, metas, ele vem de muito tempo atrás, assim. Então, com o passar dos anos, ele vem se aprimorando. A gente sempre faz mudança, revitaliza o processo, ver se a gente está de acordo com o que o mercado também está trabalhando referente à performance. Muito benchmark, então por ano assim eu acho que eu faço uns 12 benchmarks mais ou menos com outras empresas para saber se a gente está no caminho certo.
E hoje, quando a gente fala de performance lá na empresa e até de avaliação de desempenho, a gente nem chama de avaliação de desempenho lá. A gente criou um conceito próprio de one-on-one para tirar esse conceito de que a pessoa está sendo avaliada. Porque quando a gente fala de performance e lá a gente chama de one-on-one, a gente não quer uma foto do último ano, digamos assim. A gente quer construir uma série com várias temporadas e com vários episódios. Então, a gente sempre olha para o futuro, né, o que eu tenho de expectativa para esse colaborador, e também eu olho para o passado para ver como que foi as entregas dele no último período. Então, hoje, para a nossa performance, é um processo contínuo, né? Então, a gente tem, voltado para a liderança, um processo mais robusto de medição de performance, justamente pelo peso do cargo. E para colaborador que na liderança, a gente vem com um processo que é menos robusto, mas ao mesmo tempo agregador para a carreira daquele colaborador. Sim. Então, acho que basicamente hoje a gente trabalha dessa forma e é o que vem sustentado o nosso negócio, é o que vem gerando resultado e é como a gente consegue unir as duas coisas, né? Olhar para a performance do colaborador, como que ele pode contribuir com o resultado do negócio da empresa. Sim. Muito legal. Ô William, você falou muito interessante, a gente que acompanha você sabe o quanto vocês valorizam essas conversas, né? Como você falou, one-on-one, construtivo, né? De olhar a temporada e sempre olhar o que funcionou, o que pode ser melhor e ir desenvolvendo. Eu queria que você abordasse como você conecta essas conversas, essa visão para frente com os dados, né, com a performance de fato. Como vocês conectam isso na Intelbras? Hoje a gente tem várias iniciativas lá que a gente consegue conectar esses dados. Hoje eu falo que o meu processo, que é o processo de performance, ele é um processo de meio. E depois é onde ele gera saída para todos os outros processos que a gente tem dentro da nossa diretoria de gestão de pessoas. Então, hoje, o meu dado de performance, por exemplo, ele conecta com a área de remuneração. Então, a gente olha para saber se os colaboradores que estão tendo um bom desempenho estão com a remuneração adequada. O meu processo ele sai para a área de treinamento, por exemplo. A gente constrói todo o plano corporativo de treinamento da empresa através dos dados de performance. A gente também conecta os dados com a área de recrutamento e seleção. Então, para recrutamento interno, a gente olha se aquela escolha que a gente está tendo do colaborador que está como finalista ali no processo, se ele está tendo um bom resultado de performance. E a gente também conecta com esse processo. A gente conecta com o processo de sucessão, a gente conecta com as BPs, principalmente. A minha parceria com as BPs lá na empresa é muito grande. A gente está o tempo todo discutindo sobre dados de performance. E também uma gama de indicadores que eu tenho lá que eu acompanho através dos dados que gera de todo esse processo que a gente roda lá internamente. Ou seja, foco no colaborador e uma visão 360 para desenvolver ele, né? Exatamente. Tem todo um trabalho que tem várias áreas conectadas aos dados de performance lá. Então hoje, por exemplo, a gente tem, voltado para treinamento, a gente tem o Conversas para Liderar, que a gente olha as competências gap do resultado de performance que a gente precisa desenvolver os líderes da empresa. Então, a gente olha de uma forma global e a gente promove essas conversas para liderar através dessas competências que não estão tão boas. E não é fácil, né? Quantos colaboradores a gente está falando? Cara, só nosso time de liderança é mais ou menos uns 330. E a gente está com 6.000 e alguma coisa colaboradores. Então, quando eu falo de performance de liderança mais robusta, ela é igual para todos esses 330. E para colaborador também é igual para todos os outros 5.700. E aí o programa de vocês, o Conversas para Liderar, eu entendo que tem muito a ver com sucessão. Vocês estão ali preparando os próximos líderes, ou até principalmente formando, né, dentro aí de cada os próximos líderes. Eu queria entender se você pudesse dar para a gente ali que tipo de informação você vê que são estratégicas para a gente conseguir identificar esse desenvolvimento desses futuros líderes. O que você tem visto aí de dados na prática que você tem falado, tô levando isso aqui na mesa para a gente pensar sobre liderança no futuro na Intelbras? Cara, performance, assim, ele conecta diretamente com sucessão, porque é dali que a gente vê quem são, por exemplo, os nossos talentos da empresa, né? Quando eu gero o resultado de performance anual. Então, hoje lá para nós, quando a gente senta para falar sobre sucessão, a gente sempre olha o histórico de performance. Mas a gente não olha só isso. A gente olha os contextos, o que eu tenho de histórico dessa liderança,
pesquisa de clima, a gente olha competências específicas da avaliação de desempenho, a gente olha também todo o histórico desse líder voltado aos requisitos que um cargo que ele está sendo indicado, por exemplo, como um potencial sucessor, se ele atende esses requisitos desse cargo. Então, a gente tem inúmeros requisitos que a gente vai passando filtro, digamos assim, até chegar na pessoa para saber se a gente está indicando a pessoa certa. Porque lá a gente não trabalha com mapeamento, a gente trabalha com indicação. Perfeito. Então, eu sou um gerente de RH e eu vou indicar quem eu acredito que é um potencial sucessor para a minha cadeira, olhando histórico de performance, aderência com a cultura, pesquisa de clima, se ele atende todos os requisitos que eu tenho do programa de sucessão. Então, eu faço todos esses links. Ok, essa pessoa ela está aderente a ser um potencial sucessor, a gente ainda vai para um comitê de calibração para discutir sobre essa pessoa que eu estou indicando. Sim. E é aí que a gente une todos os dados que eu tenho referente à performance com os contextos de tudo que essa pessoa tem de histórico na empresa. Sim. Esse comitê é composto por quem da calibração? Quem são os atores que participam hoje? Os atores que participam são a minha diretora, né, da área de gestão de pessoas, a BP, que atende a área. A BP ela é fundamental nesse processo. Legal. E também o diretor da área que está indicando. Entendi. Então, a gente tem pessoas, BPs e negócio numa mesma mesa para discutir sobre essas indicações, misturando ali dados de performance com os contextos. Legal, muito bacana. Ô William, a gente tem uma pesquisa que a Gallup divulgou que colaboradores que recebem feedback de forma contínua, né, ou seja, não com um espaço muito grande de tempo entre um feedback e outro, apresenta até 3 vezes mais engajamento dentro da empresa. E a gente sabe que isso é um tema muito importante para o líder, né? O líder que puxa essa questão do feedback, lógico que não é só ele, mas ele que puxa a questão do feedback, de como dar esse feedback de qualidade, né? Pensando realmente no desenvolvimento da pessoa. E é um grande... Na maioria das empresas, né, a gente que conversa com vários executivos, é difícil de você capacitar, educar essa liderança. Imagino numa empresa tão grande quanto a Intelbras. Como que vocês fazem ou quais dicas você conseguiria dizer para realmente chamar o líder e capacitá-lo para que ele consiga desempenhar um bom papel nesse sentido? Uhum. Cara, para mim esse é o ponto-chave de tudo, assim, porque não adianta nada a gente ter dados com qualidade, mas não saber trabalhar com esses dados depois. Então, hoje, por exemplo, antes da gente abrir um ciclo de desempenho na empresa, a gente tem todo um trabalho do pré-abertura do ciclo, digamos assim. Então, hoje a gente tem eu faço uma reunião com todos os líderes para a gente falar sobre aquele ciclo. Então, eu trago algum tema que eu vi que foi mais gap no ciclo anterior. Então, todo fechamento de ciclo eu faço uma reflexão com a minha gerente. A gente senta e fala o que deu certo, o que deu errado. Uhum. Então, o que deu de errado, a gente tem que trabalhar para o próximo. Então, todo ano eu faço esse trabalho. E o ano passado, por exemplo, a gente abriu o ciclo falando sobre os efeitos Halo e Horn, que é sobre aqueles efeitos que trazem vieses que podem mascarar uma avaliação de desempenho. E por que a gente chegou nesse contexto, né, de falar sobre isso com a liderança? Porque dentro dos indicadores que a gente acompanha das avaliações, do one-on-one, de performance, enfim, a gente tem um indicador específico que a gente olha todos os desligamentos que teve por iniciativa da empresa, qual foi o motivo que levou esse desligamento a acontecer e qual foi a justificativa que esse líder colocou nesse desligamento versus a nota da avaliação de desempenho do one-on-one, que é como a gente chama lá. E nos anos anteriores a gente tinha muitos colaboradores desligados por baixo desempenho, mas quando eu ia olhar o resultado do one-on-one, estava lindo, perfeito. Inconsistente. Isso. Né? Então a gente começou a trabalhar como que a liderança poderia atuar nisso. Porque às vezes o líder ele não quer ter uma conversa difícil, ele já sabe que talvez a pessoa não vai ficar na empresa, ou ele não quer que a pessoa fique, ou está trazendo algum outro problema, então ele faz uma avaliação boa para depois desligar. Uhum. O colaborador é pego de surpresa, né? E o colaborador é pego de surpresa, exatamente. E daí ele sai com raiva da empresa. Exato. Porque ele fala, pô, eu tô recebendo uma avaliação de desempenho boa e eu fui desligado agora por baixo desempenho, né? Então, como que isso está acontecendo? E esse efeito Halo e Horn, ele fala exatamente isso. Né? É um estudo que foi feito por um psicólogo, agora eu não lembro o nome, mas ele traz que o efeito Halo,
é quando um colaborador tem uma característica boa e essa característica acaba transformando aquele colaborador em 100% bom. E daí eu esqueço dos outros pontos de gap, de desenvolvimento, e acabo não avaliando isso, né? E daí eu deixo uma avaliação muito boa. E o Horn é o efeito contrário, que é quando tem uma característica ruim e eu transformo aquele colaborador 100% ruim. E daí eu acabo fazendo uma avaliação que não condiz com a realidade. Sim. E além desses dois aspectos, ele desdobra isso em vários outros aspectos, tanto de um efeito ou de outro. Então tem um aspecto lá muito interessante, que é quando o colaborador ele tem os mesmos comportamentos do líder e o líder não consegue avaliar ele de uma forma verdadeira, porque ele fica, pô, mas como que eu vou falar para ele que ele precisa melhorar nisso, sendo que eu faço igual? É verdade. Então é muito interessante esse conceito. E daí, o ano passado, a gente trouxe esse conceito para a roda também. Vamos conversar um pouco sobre esses vieses. Né? Porque às vezes pode ser que isso esteja atrapalhando uma avaliação eficiente, eficaz e que seja condizente com a realidade. Então a gente trabalhou esse tema. E o Conversas para Liderar, que é o que eu falei agora no início, ele também traz todo ano um tema que possa ajudar o líder na avaliação de desempenho. Então, a gente falou sobre conversas difíceis. Esse ano teve um específico sobre como eu transformo o resultado do one-on-one da minha equipe em ações que possam ajudar o desenvolvimento do colaborador. Então, a gente sempre vai tentando fazer essas conexões para munir o líder de informação, para ele conseguir fazer esse processo de uma forma mais assertiva. E isso, quando você vai sempre reforçando a importância do processo, vira cultura, né? Vira um comportamento que vai ser sempre reproduzido, né? Exato. E além disso, a gente tem um time de BPs, né? Que estão ali junto com os líderes para poder ajudar nesse sentido. Então, quando a gente finaliza o ciclo, por exemplo, elas já sabem, né, quem são os líderes que às vezes estão muito bonzinhos com a equipe ou que precisam de uma puxada um pouco maior. E elas vão lá e olham como é que foi feita aquelas avaliações, aqueles one-on-ones que seja. E elas vão fazendo reforço também, junto com esses líderes. Olha, aqui você precisava puxar um pouco mais. Por que você não puxou? O que aconteceu? Então, a gente vem fazendo esse catecismo, digamos assim, dessa forma com a liderança, para a gente aproximar quanto mais o one-on-one da realidade daquela equipe ou daquele colaborador. Legal. William, queria passar já para o nosso próximo bloco. Queria falar sobre os desafios e aprendizados na implementação. E quando a gente está falando de coleta de dados, a gente sempre corre aquele risco de coletar bastante coisa e não saber para onde olhar, ou não saber como usar todos esses dados, ou o que se conecta dentro desse mar aí de dados que a gente tem. Queria saber, na sua opinião, na sua vivência, quais indicadores você vê ali que são mais valiosos e críticos para a gente não perder o norte ou o caminho do quando a gente está falando ali de pessoas? Eu acho que voltado à performance, às vezes o menos é mais. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, um mega dashboard com inúmeros indicadores voltados à performance. A gente tem aqueles que, de fato, agregam e ajudam no desenvolvimento das pessoas e no ganho para o negócio. Então, hoje a gente olha a aderência das competências, então como que estão essas competências. Todos os anos a gente revisita essas competências para saber se a gente está com as competências certas de acordo com o negócio. Então a gente olha esses gaps. Esse indicador dos desligamentos é um indicador muito importante para nós, para a gente poder medir o quão as avaliações estão mais próximas da coerência, da realidade, da imparcialidade. E também a gente tem um indicador voltado à remuneração. Então, hoje, por exemplo, a gente olha quem são os colaboradores que estão há 2 anos consecutivos com uma boa performance, mas estão com um salário abaixo do nosso 80% da tabela salarial. Então, a gente acompanha isso também. Então, são indicadores para nós que são indicadores chaves e que ajudam muito. Porque todos esses indicadores, eu faço apuração de performance anual, né, tanto de liderança quanto de colaborador, que não é liderança. E depois a gente tem algumas rodadas de reuniões. Então, eu levo esses dados para os nossos vice-presidentes e lá a gente discute. E daí entra dado, que sou eu de performance, levando meu dashboard ali com os indicadores-chave, e vem as BPs junto comigo trazendo os contextos. Então, a gente une os dois lados. Importante. E aí fica muito mais claro para o vice-presidente que não está tão próximo ali do dia a dia enxergar quais são os pontos fortes ali da unidade de negócio dele e quais que são os pontos que precisam de mais atenção, voltado a pessoas. Então, a gente consegue dar um overview para ele assim em geral e que, de fato, agrega ali na hora de tomar alguma decisão. Esse exemplo que você deu é bem interessante, né?
da avaliação com a parte de remuneração, né? Ou seja, a pessoa não é ela recebe avaliações boas e não é promovida. A outra que talvez não é tão bom é promovida. Então você também consegue pegar alguma inconsistência ou viés, né, de relacionamento, talvez até ali dentro, né? Exatamente. Outros indicadores que a gente tem lá que são bem interessantes é que hoje as mesmas competências que está lá dentro do one-on-one de um colaborador que é liderança, a gente utiliza as mesmas competências na avaliação de pares e na avaliação que a equipe faz dele. A gente tem essas 3 avaliações. E aí começa a ficar interessante o negócio, porque daí a gente começa a cruzar. Tá, o líder está enxergando isso sobre esse líder. Mas a equipe tá ali, opa, não é bem assim. E os pares vêm com uma outra visão. Sim. E daí fica muito mais interessante para a gente interpretar, ler e também gerar resultados e insights para aquele vice-presidente ou diretor que está ali na frente da unidade de negócio. Sim. Vamos entrar nessa questão dos dados, né? Até recentemente, 2023 para 2024, a Deloitte lançou um relatório de trends, né, de tendências. E lá fala que 84% dos líderes entendem a importância do People Analytics, né, de análise de dados para tomada de decisão para pessoas. Porém, só 20% é que se consideram aptos a entender esses dados e tomar decisões que vão impactar o negócio. Na sua visão, por que isso acontece? Quais são os grandes problemas ali que as pessoas veem que é importante, mas não conseguem tirar isso do papel, da teoria e aplicar na prática? Eu acho que tem alguns pontos que acabam pegando nesse sentido. Eu acho que primeiro é o cultural. É o quanto as pessoas às vezes não estão tão apegadas a números e estão apegadas a outras coisas. Um exemplo disso, a gente não tem Ninebox na empresa. Tinha até acho que 2019, 2018. Mas a gente começou a ver várias coisas referentes à Ninebox. Por exemplo, tempo. Toma muito tempo. Imagina fazer a calibração de 6 mil colaboradores. Vai uns 2 meses ali para poder acabar. Então a gente pegou e começou a repensar e não ter mais na Ninebox até que a empresa chegou nessa decisão de não ter mais. Então hoje a gente trabalha com data-driven. A gente trabalha mais com dados, com dados. E os contextos que daí eu entro com as BPs me ajudando com isso, porque eu não estou tão próximo da área. Então acho que primeiro a cultura, entender o quão esses dados vão fazer sentido para a minha empresa e o quão eles vão ser mais produtivos para o meu negócio. Eu acho que um outro ponto é o storytelling, é como eu vou contar esses dados. Porque se eu levo indicador que não tem relevância, eu não vou conseguir captar o meu público. Sim. Então eu preciso levar indicadores que, de fato, eu vou ter pessoas que vão parar para me ouvir falar. E eu acho que também tem um outro ponto, que é o quão os RHs não estão preparados para trabalhar com dados. Eu acho que isso é algo que eu venho pesquisando muito sobre. E existe também essa questão de que as pessoas precisam estar mais preparadas para isso. Porque como eu vou contar um storytelling de efeito se eu também não tenho tanto conhecimento técnico para ler um dado e poder interpretar ele? Acho que esses são os principais pontos que eu acho que para mim é o que mais pega agora. E eu ia até pegar o gancho com a sua resposta, porque a gente tem até discutido isso, né, Gus, internamente, que o RH ganhou uma força e importante, né, recentemente, mas essa oportunidade em algumas empresas está se perdendo, porque exatamente isso. Né, o RH não consegue ainda manusear bem o dado, não consegue contar história que mostra como o trabalho em pessoas impacta o negócio, e aí pode abalar a credibilidade do trabalho e o investimento. Né? Então, o que você falou, acho que é perfeito. Né? Ou seja, ter uma gestão dos dados, conhecer os dados e conseguir conectar e contar a história, como esse dado impacta no resultado da empresa, né, William? Exatamente. Um outro ponto bem importante é o que eu vou fazer com esses dados. Porque montar um bom storytelling, interpretar os dados, levar lá e apresentar e não ter uma ação sobre isso, também acaba não impactando o meu cliente, que no meu caso são os diretores e vice-presidente e tudo mais. A gente tinha até separado um dado aqui, que segundo a Gartner também, empresas que integram métricas de performance à estratégia conseguem até 20% de crescimento na receita, mas o RH ele ainda não consegue estar lá ocupando esse espaço estratégico dentro da organização. Ou seja, a gente tem os dados, a gente tem a comprovação, mas a gente não vê isso chegando ali na ponta ainda. A gente acha que não consegue apoiar
né? Talvez ali a gente precise traduzir esses dados de uma maneira mais fácil, né, Ivan? Exatamente. O William, queria trazer para você aqui, você já trouxe o exemplo de quando teve uma avaliação ali em performance que apontou para uma direção e depois a gente acabou desligando o colaborador e aí isso não se conversou. Tem outros exemplos ali que você vê que o dado de performance apontou para um lugar, a vivência da liderança estava apontando para outra. Como é que vocês lidam com essa tensão de narrativa humana ali? Como é que você conversa? Como é que você aborda isso com a liderança? Como é que é essa vivência? Existem outros dados também que já entraram em conflito aí? Acontece várias vezes, né? Até porque como a gente não tem nine box, então a gente não tem uma calibração. Sim. Então é o líder acima fazendo o one-on-one do líder abaixo. E aí, às vezes, quando eu vou para o vice-presidente ou para o diretor apresentar os resultados, e tem um momento que a gente também discute individualmente por cada pessoa, né? Já que a gente não tem nine box, a gente faz um overview ali de quem são nossos top performer ali da área, quem são as pessoas que precisam de mais atenção e de alguma ação de desenvolvimento. E aí chega alguma situação que o diretor fala, opa, mas esse cara aqui está com uma nota máxima na avaliação de desempenho, mas eu tô sempre aqui recebendo reclamação desse cara, como que acontece isso? Então esse é o momento que o RH tem que colocar as duas visões em cima da mesa, né? Uhum. Então é dado e contexto, o que aconteceu nessa situação, e se for o caso, a gente convida essa pessoa que fez essa avaliação ali para poder entender o que aconteceu, justamente para ter esses dois lados. Então acontece sim, várias vezes, mas a gente tem que saber lidar com essa situação e trazer essas duas visões. Sim, colocar os dois na mesa e contornar ali, entender, olha, o que de fato a gente está tendo aqui de problema. Até porque a gente está avaliando performance justamente para a evolução das pessoas também, né? Então não faz sentido a gente ficar conflitando dessas visões, né? Exatamente. Eu acho que essa passagem que você falou é muito importante, que não é só o dado, é o contexto, porque às vezes você tem o dado, mas se não tiver o contexto, você leva para uma interpretação completamente diferente da realidade, né? Exatamente. Então, acho que isso aí, poxa, o que você falou é fundamental para quem está nos acompanhando ali, essa né, ponto de atenção, né, William? Sim, é porque é muito legal a gente ir para essa cultura mais data-driven. Sim, ela traz muita agregação de valor, mas às vezes os dados ele acaba sendo uma coisa muito fria. Uhum. Então, por isso que a gente sempre precisa trazer o contexto junto para poder justificar aquele dado que eu estou ali na mão. Sim. Ô, William, a gente sempre é convidado também para fazer palestras, apresentações, mostrando a importância dos dados. Estamos aqui com um especialista, né? Mas eu queria que você falasse, e aí até entrando fazendo um parênteses aqui, o podcast a gente criou para inspirar as pessoas mesmo. Igual eu te falei antes de começar, dar exemplos práticos e tudo mais. Então, assim, eu vou fazer essa pergunta, mas se você puder ser didático, qual que seria o passo a passo do RH para o RH que ainda não é um RH, né, que trabalha com dados, que dentro de uma empresa talvez ainda não tenha cultura baseada em dados? Como que ele começa e ele vai progredindo na sua visão, né? Até para evitar o que a gente falou aqui, que ele não perca a credibilidade ali da importância da área de pessoas para o negócio, né? Então, qual seria o passo a passo para um RH que quer implementar uma cultura baseada em dados ali dentro da organização? Eu acho que vai muito com o que eu disse um pouco atrás, assim, não precisa começar com muito. Começa com 2 indicadores que de fato faz a diferença para vocês e pode agregar valor com o resultado. Ok, eu fiz esses 2 e de fato agora sim eu estou sendo escutado, eu estou tendo meu espaço, eu consigo contribuir, aí sim eu vou por uma coisa mais robusta. E foi assim que eu fiz lá na Intelbras, né? Quando eu entrei lá, a gente apresentava os dados em PowerPoint. Eu recortava o gráfico do Excel e colava lá. E com o tempo a gente foi evoluindo. Hoje, quando eu vou apresentar o meu dashboard para os diretores, eles pedem para fazer dashboard para eles. Do negócio deles, né? Então, e quando eu vou, eu consigo criar um storytelling que eles param para me escutar. Né? E uma coisa bem engraçada também, que eu acho que falta os RHs para esse lado mais estratégico e contribuinte ao negócio, é conectar sempre o resultado de performance ou de pessoas ao negócio.
Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu indicador de contrato de metas, que é onde a gente tem as metas dos líderes dentro do Mereu, que a gente faz a gestão por lá. E eu pego esse resultado e conecto com as metas financeiras da empresa. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, se eu tenho uma BU, que quando eu olho para o meu indicador de contrato de metas, ela está 100% atendendo e entregando todas as metas que elas se propuseram ao ano. E quando eu pego o indicador financeiro daquela mesma área, o indicador financeiro está baixo, tem algum problema ali. Né? Cara, como que eu estou batendo todas as minhas metas e estou entregando valor para a companhia? Então a gente faz essa conexão hoje. E isso é muito interessante, porque gera provocação, gera entretenimento, no sentido de que o diretor e o vice-presidente eles estão ali ligados para saber se de fato os dois indicadores estão conectados. Então hoje eu trabalho dessa forma. Eu acho que essa é a dica que eu queria dar. Começar do pouco, mas que faça sentido, e depois começar a evoluir para algo maior. Talvez escolher um problema que realmente está doendo, né? Que tem uma sensibilidade até para ser trabalhado primeiro, né, William? Exatamente. Tem que ir de passo a passo. Né? E principalmente a questão da cultura de dados, né? Que é algo que eu acredito que com o avanço da tecnologia cada vez mais vai se pender para isso. Da gente olhar mais dados, olhar mais na conexão que esses dados têm com o resultado das avaliações, se isso está se conectando com o programa de sucessão da empresa ou com outros programas que a empresa possa ter ali. Perfeito. Tá certo, William. Queria já agradecer a sua participação aqui com a gente. Gostamos das dicas práticas, eu acredito que todo mundo vê isso. Vejo também a visão de evolução muito importante. Você mesmo trouxe, né? A gente usava na Inbox, agora a gente já não usa mais. A gente já tá, né? Não que na Inbox não sirva para ninguém, mas para a etapa de vocês hoje em dia na evolução isso já não cabe mais. Então, esse contexto que a gente gosta de trazer aqui no Mereu Talks, que é isso, é você olhar, entender a sua situação atual e como é que os dados podem entregar e evoluir junto com a organização. Acho que é por isso. Queria agradecer sua participação aqui no Mereu Talks com a gente. Acho que foi um papo super gostoso. Enfim, a gente já se conhece do Mereu Awards. Agora a gente teve o prazer de receber você aqui no Mereu Talks. Queria deixar um espaço para o pessoal poder conectar com você. Quem quiser estender o papo, te conhecer melhor, falar um pouco também dos próprios indicadores ou trocar figurinhas com você, como é que faz, sinta-se à vontade para compartilhar com o pessoal os seus contatos. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, né? Enfim, a gente se conheceu também pessoalmente, né? Depois do prêmio. E quem quiser benchmark, né? Como eu falei, eu faço muito benchmark durante o ano. Benchmark também. Quem quiser me procurar, eu tô lá no LinkedIn, né? Meu nome é William Binelli. Só me contactar lá que a gente promove um benchmark para saber um pouco mais e trocar figurinhas, óbvio. Perfeito. E o Mereu Awards 2026 vem aí com os dados de 2025. A gente já está preparando essas novidades. Queremos ver a Intelbras lá no nosso ranking de novo. E é isso, William. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigado por ter estreado aqui o nosso episódio em Florianópolis, finalizando essa temporada aí nesses episódios aqui de Florianópolis. Muito obrigado. E obrigado você também, Ivan. Obrigado, Gus. Obrigado, William. E queria, né, parabenizar ali pela história, né? Acho que todo mundo que está nos acompanhando viu ali a evolução, né, que o William contou, que a empresa tem se transformado e que eu acho legal é o aprendizado contínuo, né, William? Vocês estão sempre reavaliando o que a gente pode fazer melhor, isso ainda funciona para nós ou não. Então, acho que isso é super importante, né? O aprendizado contínuo, a abertura ao novo. Então, vocês estão de parabéns ali. Queria parabenizá-lo aqui mesmo e agradeço por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. E pessoal, vocês que ainda não seguem as nossas redes sociais, @Mereu Brasil, você encontra a gente no LinkedIn, no Instagram. Não deixa de seguir a gente aqui ou no YouTube ou no Spotify, seja onde você está ouvindo ou vendo a gente aqui no Mereu Talks para acompanhar os próximos episódios. E é isso, a gente continua, teremos mais episódios aqui em Florianópolis e a gente encerra esse primeiro aqui com chave de ouro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.